A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz Carlos Mattioli, que atua na comarca de União da Vitória. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre alguns projetos de responsabilidade social que são desenvolvidos nessa comarca. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, Jéssica, toda a equipe técnica da Rádio Paraná Educativa e todos aqueles ouvintes que acompanham. E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, há mais de 13 anos atrás, quando o senhor iniciou o seu trabalho na comarca de União da Vitória, conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que o senhor percebia na época como as principais necessidades e carências daquela comunidade. O Poder Judiciário, ele via de regra, ele é burocrático, ele é demorado, ele não atinge a velocidade que as pessoas gostariam, ele tem uma linguagem muito rebuscada, ele é extremamente formal, ele muitas vezes sequer conhece as pessoas que ele julga. E essas dificuldades são recorrentes, elas são visualizadas em toda e qualquer comarca, seja pequena, seja de uma grande capital. E nós tivemos a preocupação lá no início de um trabalho, especialmente numa vara que tem natureza específica, uma vara especializada da família, da infância e juventude, de buscar compreender melhor o que as comunidades locais, como elas viviam, o que elas precisavam, o que elas precisam e de que forma nós poderíamos contribuir de maneira mais concreta para efetivamente buscar a resolução dos problemas das pessoas que procuram pelos serviços judiciários. Então partiu essa situação de tentar fazer algo diferente de uma grande frustração de verificar que os serviços judiciários, eles pouco resolvem na vida das pessoas que procuram o fórum para buscar a resolução de um problema que na maior parte das vezes elas tentaram e não conseguiram resolver por conta antes de chegar até nós. E, doutor, quais foram os principais projetos que o senhor tem desenvolvido desde então, especificamente nas áreas da infância e juventude e família também? Na área da infância e juventude, aquele ouvinte que acompanha, nós temos duas grandes áreas de atuação, que são a área protetiva e a área infracional. Na área protetiva, processos de chamadas situações de risco que uma criança e adolescente possa sofrer, como, por exemplo, maus tratos, negligência, omissão dos pais, muitas vezes maus tratos físicos severos, a criança e adolescente se torna vítima de crimes, e toda uma gama de situações que podem levar, em casos mais sensíveis e mais graves, até a chamada destituição do poder familiar, ou seja, retirar a criança e o adolescente, retirar os filhos do convívio com os pais, encaminhar para um abrigo, para uma casa-lar e mais adiante, eventualmente, encaminhar para adoção. Nessa área, corriqueiramente, os juízes de direito encontram nos processos uma situação de abandono da escola, né? Seja pelos próprios filhos, que passam por situações de risco, de abandono e de negligência dos pais, e os próprios pais, via de regra, também pararam de estudar muito cedo. Na outra área da infância que os juízes atuam, chamada infracional, seriam os delitos praticados por menores de idade, menores de 18 anos que cometem crimes, que são chamados de atos infracionais. Nessa situação, quase a totalidade dos adolescentes, quando se sentam ali na cadeira da sala de audiência do fórum,
eles, ao narrar a sua história, dá ao menos ali um atraso escolar considerável, quando não também já uma situação de abandono. Aí foi a opção nossa em União da Vitória de escolher essa temática do abandono da escola, que é algo que se verifica de maneira bastante corriqueira, se não quase a totalidade dos processos judiciais da Vara da Infância e Juventude, como um mote de trabalho. E mais adiante, numa organização de fluxo, num trabalho inicialmente coletivo de abordagem das famílias que possuíam filhos evadidos da escola, com a concatenação de um grande trabalho em rede, se formou o nosso primeiro projeto, que chama Projeto de Combate à Evasão Escolar. Isso surgiu aí há mais de 10 anos, e claro, ao longo dos anos estamos desenvolvendo inúmeras outras situações. Por exemplo, nos aproximamos bastante das escolas ao longo desses anos e criamos um projeto específico para lidar com a comunidade escolar, particularmente a comunidade diretiva e a comunidade pedagógica, né, o corpo pedagógico das escolas, professores e servidores. É um projeto que se chama Dedica, é uma programação de defesa dos direitos da criança e do adolescente em forma de capacitação da rede escolar. E também, finalizando aí a trinca de projetos nessa área, criamos o projeto de escola, o projeto Escola de Pais e Mães, em que lidamos mais especificamente com a capacitação dos responsáveis legais, ou seja, um diálogo mais aprofundado com pais, mães responsáveis legais, sobre os problemas que acometem aí os núcleos familiares atendidos por nós no fórum, especialmente em questões como bullying, gravidez precoce, álcool e outros tipos de drogas, estruturação familiar, enfim, toda uma gama de problemas que causam mais ou menos rapidamente o abandono da escola. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os obstáculos que ainda precisam ser superados dentro da rede de proteção da infância e juventude, aí na comarca de União da Vitória? Veja, de forma geral, Jéssica, o Poder Judiciário, muitas vezes ele tem uma dificuldade, inclusive, de se situar nesse contexto de trabalho da infância e juventude, e é preciso reconhecer, primeiramente, que o Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude em particular, faz parte da rede de proteção. Nesse sentido, o juiz de direito ele não vai conseguir incrementar a rede, ter um trabalho de apoio e participar efetivamente dessa rede, se ele apenas se colocar de forma distante, resolvendo as questões por meio aí de canetadas, né, nos processos judiciais, muitas vezes até com ameaças, né, psicólogos, profissionais para que atuem sob pena de multa, sob pena de responder pelo crime de desobediência. Enfim, ele precisa, em primeiro lugar, buscar o diálogo, conhecer a rede, incorporar-se efetivamente com a rede. Aquele ouvinte que acompanha, o que seria a rede? A rede são todos aqueles órgãos que atuam na proteção das nossas crianças e adolescentes, sejam as crianças e adolescentes da nossa família, do nosso bairro, ou de toda a comunidade em que vivemos. E quais são esses órgãos? Por exemplo, o próprio Ministério Público, Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar, as escolas, secretarias municipais, enfim, há toda uma série de instituições e órgãos que têm a natureza de mais ou menos diretamente militar em favor da causa da criança e adolescente e atender todas as situações aí que são levadas até nós. E as dificuldades, especialmente de estabelecimento mesmo de um diálogo e de conseguir fazer um trabalho em que todos olhem para o grupo, para o coletivo e não apenas, né, para o próprio umbigo, resolvendo o problema, passando para frente, formulando um ofício e encaminhando para terceiros, ao invés de procurar chamar essas outras entidades que têm a participação também direta no atendimento do caso para buscar uma solução concreta. E, doutor Carlos, há cerca de 4 anos o senhor também tem coordenado os projetos de cidadania do Sejusc, né? E quais são essas iniciativas? O Sejusc, Jéssica, primeiro, né, para o ouvinte que não acompanha o dia a dia do Poder Judiciário, e mesmo para aquele que nunca ouviu falar nessa nomenclatura, Sejusc é um centro judiciário, é a sigla, né, de Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Solução de conflitos, a forma tradicional de solucionar conflitos no judiciário é a sentença judicial. Ou seja, o processo corre, tem todo um trâmite burocrático, as duas partes apresentam suas versões, testemunhas, audiência, documentos que são juntados, e lá no final o juiz profere uma sentença.
qual o problema que o judiciário se deparou nas últimas décadas, de forma geral, assim, não falando apenas da infância e juventude, o descumprimento das decisões judiciais e a insatisfação dos envolvidos, né? Não aí sem olvidar, nós já falamos aí da ausência de celeridade, o processo demora demais, é muito burocrático, é muito complexo, etc., né? Então o Sejusc, ele busca, primeiro, soluções alternativas desse método tradicional que é a sentença, né, como, por exemplo, mediações, conciliações, técnicas diferenciadas como o atendimento por meio de constelações sistêmicas, justiça restaurativa, e também, o próprio nome já diz, né, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o trabalho com projetos de cidadania, com atendimentos de cidadania que possam prevenir futuros processos judiciais e também trabalhar paralelamente a processos judiciais já em andamento. Esse é o nosso foco de trabalho, aí pouco mais de 4 anos, replicando tudo aquilo que nós fazíamos já na Vara da Infância e Juventude, especialmente no projeto de combate à evasão escolar, no contexto de uma política pública de poder judiciário, trabalhar também com outros temas. O que seria, Jéssica, se me permite, essa política pública de poder judiciário? Vale lembrar que o Sejusc, ele não é uma criação aqui de União da Vitória ou do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele é uma normatização que advém de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão gestor do Poder Judiciário brasileiro. Mais ainda, instrumentos legislativos mais recentes, como o novo Código do Processo Civil, prevê a sua existência. Então nós não estamos também criando a roda, né? Nós estamos aproveitando uma política pública que nós, claro, já exercíamos na área da infância e juventude, na qual tínhamos aí a interpretação de que a legislação, o próprio texto constitucional permitiam esse trabalho diferente, mas com o Sejusc possibilitou-se aí que nós criássemos projetos em outras áreas conexas. Hoje nós temos precisamente 30 projetos de cidadania em andamento que trabalham com questões não especificamente diretamente ligadas só na criança e o adolescente. Uhum. E, doutor, em todo esse trabalho, qual que é a importância do diálogo entre instituições e buscas de parcerias? O senhor já comentou um pouco sobre isso ao longo da nossa entrevista, sim, mas acho que isso é um ponto bem importante, né, em todos esses projetos que têm sido desenvolvidos em União da Vitória, né? Jéssica, é interessante a tua pergunta. Veja, hoje, a maior dificuldade do Sejusc, né, nesse mês de fevereiro de 2019, é um projeto que se chama Confiar, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, criou todo um fluxo de atendimento na rede, promove ali o depoimento especial, antigo chamado depoimento sem dano, para essa criança ou adolescente, estabelece o sigilo dos atendimentos, um fluxo de atendimento posterior à passagem pelo fórum, né, com acompanhamento terapêutico pela rede de proteção. Esse projeto, ele está parcialmente suspenso por um desentendimento do próprio judiciário local, né, onde faltou talvez um diálogo, né, uma conversa mais aperfeiçoada. E eu dou esse exemplo por quê? Para demonstrar que as questões não são simples, né? Esse projeto, por exemplo, ele já atendeu quase 600 vítimas na comarca, né, e está parcialmente suspenso. Mas nós temos, por exemplo, na área da violência contra a mulher, né, que é uma questão muito sensível, tem sido bastante debatida pela imprensa, que vem divulgando com bastante precisão aí, casos muito graves, aí, chocantes até, de feminicídio, de outras violências que vêm sendo praticadas no âmbito do relacionamento entre homem e mulher, né, no âmbito da violência doméstica. Essa área de trabalho, nós temos muita dificuldade de fomentar a rede, né, de fazer o fluxo funcionar, de que a saúde, a educação, né, no ambiente escolar ali, porque boa parte das meninas já passa a sofrer um início de violência no primeiro namoro, né, ainda muito jovens ali, adolescentes, às vezes quase crianças, e já há um contexto de machismo, de repressão, de controle aí do cotidiano da primeira namorada, né? E a nossa grande dificuldade é fazer essa rede compreender a importância de cada ente e trabalhar em prol do coletivo e especialmente do atendimento das vítimas, né? Isso somente se faz com diálogo, se colocando no lugar do outro, estabelecendo parâmetros de
convivência pacífica entre instituições, mesmo discordando de algumas questões técnicas ou de algumas propostas que são deliberadas ali em grupo. É preciso que nós tenhamos a capacidade de nos abster de determinadas condutas que muitas vezes são exclusivamente por vaidade, por ego, ou pela dificuldade até de estabelecer um contato aí mais profissional com pessoas que muitas vezes nós não vamos naturalmente concordar com tudo aquilo que é proposto coletivamente. Então, sem dúvida nenhuma, a tua pergunta tem grande importância, porque essa é uma dificuldade perene, né? Vale lembrar, Jéssica, por exemplo, que os municípios a cada 4 anos, ou 8, mudam os gestores, o chefe do Poder Executivo. Por consequência, muda a maior parte dos secretários municipais, né? A todo momento há aposentadorias, ingressos de outros servidores por concurso público, o Conselho Tutelar tem eleição, e por aí vai, ainda que se estabeleçam projetos aí de longo prazo, projetos duradouros, na medida em que as pessoas aí são substituídas, sempre há risco de se colocar tudo a perder de um dia para o outro. E, doutor, na opinião do senhor, qual é a importância também para o juiz, especificamente, de conhecer e de se aproximar da realidade da sua comunidade? Essa pergunta é muito boa, Jéssica, porque uma das grandes dificuldades que o Poder Judiciário passa é culpa dele mesmo, né? Nós temos que sempre fazer uma autoavaliação aprofundada, e o Poder Judiciário, ele, ao longo dos últimos anos, ele se distanciou ainda mais, né? Porque ele sempre foi um ente, um órgão isolado, né? Muitas vezes um termo que se utiliza popularmente é encastelado, né? O juiz ficava isolado dentro de um gabinete judicial e não conhecia a realidade à sua volta de maneira mais precisa. Então, a ida do judiciário até onde as pessoas vivem, né? Sair do gabinete judicial, conhecer a realidade à sua volta, conhecer as particularidades da comarca ou do público da vara judicial atendida, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância para a transformação do Poder Judiciário odierno. E isso, Jéssica, a meu ver, não apenas na área da infância, juventude e da família, né? Todo e qualquer magistrado precisa conhecer de forma precisa a realidade à sua volta, né? Eu dou um exemplo que um juiz de vara civil que lida lá, por exemplo, com arrendamentos, né? Contratos de arrendamento rural, algo muito comum aí em zonas rurais, em comarcas do interior do Paraná. Se o juiz de direito não conhecer precisamente como funcionam esses contratos, qual é a realidade local, né, de que maneira cada um dos envolvidos, aí, o dono da terra e aquele que produz uma terra que não é sua, trabalham no seu cotidiano, de que maneira se constroem esses relacionamentos contratuais no cotidiano da comarca, ele corre o grande risco de julgar de maneira profundamente injusta a um dos envolvidos quando esses contratos debatidos no judiciário forem ser julgados, né? Então, nós aqui em União da Vitória buscamos isso. A comarca é muito grande. Nós temos 6 municípios, extensões aí de 180 quilômetros do fórum, comunidades que vivem aí numa distância enorme, quase a totalidade do caminho por estradas rurais, né? As rodovias são ainda muito ruins, esburacadas, uma grande quantidade de acidentes, inclusive com mortes. Então, o conhecimento dessas particularidades leva o judiciário a buscar adaptações e flexibilização da estrutura de atendimento, criando postos avançados, transformando inclusive o próprio ambiente do fórum, tornando mais acolhedor em conformidade com o público atendido. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Carlos Mattioli, que atua na comarca de União da Vitória. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre alguns projetos de responsabilidade social que são desenvolvidos nessa comarca. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como tem sido o andamento do projeto denominado Amigos do Povo, que também é um projeto que se popularizou bastante aí na comarca, né, doutor?
Esse projeto, Jéssica, ele prevê a ida até o fórum, tem, né, profunda relação com aquilo que nós estávamos falando há pouco. A ida do fórum, da estrutura de atendimento do fórum e também da rede de proteção a comunidades com maior carência socioeconômica. E são comunidades, sempre é importante ressaltar, que levam uma grande quantidade de situações ao fórum todos os dias. Né? Vale também mencionar, Jéssica, o nosso entendimento de que essas questões de cidadania, elas sempre são ligadas a situações que cotidiano o Poder Judiciário atende. Né? Nós não estamos falando de caridade, né, ou de uma atuação aí de assistência social, mas sim uma atuação, acima de tudo, de cidadania, de questões afetas àquilo que o Poder Judiciário julga cotidianamente. E o Amigos do Povo, ele resume tudo aquilo que nós promovemos no fórum na medida em que nós vamos a uma comunidade mais complicada, com problemas de segurança pública, das violências as mais diversas, de grande índice de evasão escolar, consumo de álcool e drogas, traficância, e estabelecemos ali por algumas horas, por um dia, e depois retornamos, algumas semanas depois, ressalto, nós estabelecemos ali uma criação de vínculo com essas comunidades. E isso tem funcionado, os ouvintes aí que acompanham, de forma muito aprofundada na medida em que a quantidade de casos atendidos dessas comunidades aumenta significativamente após a nossa ida aos bairros, a zona rural, enfim, a comunidade escolar, onde nós promovemos o projeto Amigo do Povo. Nós temos conseguido uma criação de vínculo muito forte, aí, sentindo isso nas semanas, nos meses seguintes. Né? Vale a pena destacar, Jéssica, se me permite, um rápido exemplo. Sim, fica à vontade, doutor. Nós temos no fórum ali as audiências judiciais em que as partes produzem ali a prova, levam testemunhas, prestam seu próprio depoimento, né? Numa audiência de divórcio, na maior parte das vezes, tudo poderia ser acertado por acordo. Mas há ali sempre uma grande quantidade de mágoa, no fim dos relacionamentos, de raiva, enfim, inúmeros sentimentos humanos ali decorrentes de algumas situações que só a intimidade ali, o casal, sabe exatamente o que aconteceu, né? Essa semana, por exemplo, eu fiz uma audiência em que um casal já bastante idoso, né, uma idade mais avançada de ambos, ao chegar na audiência, antes mesmo de começar a gravar os depoimentos, a senhora pediu para falar, né, iniciou a sua fala e começou a falar de forma bastante firme, né, contar ali condutas reprováveis do companheiro dela, do marido dela ali por décadas de casamento, né, e até o final dessa fala sendo bastante, inclusive, utilizando palavras muito fortes, até xingamentos ali para o marido. Né, nós tentamos ali abordar, mal conseguimos ali interrompê-la, né, ela seguiu adiante e falou inúmeras situações ali de proibição dele, por exemplo, que ela saísse de casa, que conversasse com as amigas, jogou fora o celular dela, ela não podia sequer ir à igreja, né, ela tinha obrigação de fazer comida ali no horário programado, senão levava uma surra, né, apanhava violentamente do marido, enfim, uma série de condutas ali que ele praticava cotidianamente em relação a ela, foi narrado ali no início da audiência. Ela terminou a fala dela, né, oferecemos a palavra ali para o marido, ele preferiu não falar, e ao ser dado início à audiência, efetivamente, né, propriamente dita, essa senhora levantou e falou: seu juiz, é isso que eu tinha a dizer, e foi saindo, né? Da porta da sala de audiência, o advogado teve que correr buscar ela, puxou ela de volta. Eu falei: senhora, a audiência, ela não terminou, ela sequer começou efetivamente, na verdade. E ela olhou, ela falou: não, seu juiz, eu lhe digo que eu não tenho mais nada a dizer. Ela falou: eu não gostaria de ficar na audiência, para mim está tudo encerrado, e eu lhe digo mais uma coisa, né? A única vez na minha vida, em mais de 40 anos de casamento, que eu consegui me dirigir ao meu companheiro e ao final eu não vou apanhar uma surra, foi o dia de hoje, né? E ela levantou e saiu da audiência. Depois o advogado acabou ali compondo com o advogado da outra parte, ali para que ela não tivesse uma perda ali de partilha de bens, etc. Né? Então são particularidades que nós só vamos conhecer, nos aprofundar e entender o que se passa na vida das pessoas que nos procuram,
se aproximando com as comunidades, e é o que promovemos em projetos como, por exemplo, o Amigos do Povo. Uhum. Dr. Carlos, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as expectativas e planos agora para o ano de 2019 com relação a todos esses projetos de responsabilidade social. Nós temos sempre a dificuldade estrutural, né, Jéssica? Então nós estamos buscando sempre alternativas, parceiros, né? É importante que as pessoas que tenham a oportunidade de contribuir com o atendimento de cidadania sempre procurem, né, entidades e aqueles que possam, que busquem aí um trabalho diferente, né? Nós felizmente temos em União da Vitória e toda a região inúmeras instituições de ensino. Nós temos o apoio do empresariado local, né? Fizemos uma grande campanha agora de arrecadação de materiais escolares aí para crianças com grande vulnerabilidade social. Foi fantástico aí o entendimento, a compreensão da comunidade local. Conseguimos chegar a uma quantidade de material e mais da metade do arrecadado em Curitiba, que é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, enquanto a comarca aqui nós temos aí pouco mais de 100 mil pessoas, né? E a expectativa é muito positiva. Nós vamos iniciar um trabalho agora bastante aprofundado com o empresariado local e com o apoio do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, do Dr. Sérgio Creus, o desembargador Rui Mugiati, e com o trabalho, melhor dizendo, com o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o trabalho aí com o menor aprendiz, né? Nós vamos estabelecer o vínculo com o empresariado local, que muitas vezes gostaria aí de cumprir aquelas metas existentes na legislação aí para preencher uma porcentagem de vagas previstas sem lei com menor aprendiz, mas ele não encontra esse profissional no mercado. Ele muitas vezes chega a levar a multa, né, do Ministério do Trabalho aí por não cumprir essa exigência legal, e do outro lado há uma grande quantidade de jovens aí buscando emprego, querendo se profissionalizar, né? Preciso dizer que, Jéssica, se me permite, rapidamente, nós temos no projeto de combate à evasão escolar uma quantidade muito grande de adolescentes que precisa apenas que alguém estenda a mão, que preste um auxílio mais concreto, que muitas vezes já não veio do núcleo familiar, que tem uma dificuldade extrema de vulnerabilidades as mais diversas. E é sim papel do judiciário estabelecer esse plano de trabalho para não ficar apenas enxugando o gelo, né? Trabalhando de forma demorada, burocrática, complexa, deixando de resolver situações que são levadas até nós com um grau muito grande, muitas vezes, de esperança de resolução. Dr. Carlos, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Obrigado mais uma vez, Jéssica. Você é uma grande profissional, né? Uma excelente jornalista, sempre uma honra estar na Paraná Educativa, sendo entrevistado aí por você. Meus cumprimentos aí a todos os ouvintes. Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.